Quero, né, dar uma boa noite a todos e são todos muito bem-vindos. Hoje temos uma palestra muito legal, uma palestra muito interessante, né? A palestra, né, do Marcelo Pires, né? Ele é fundador da Consolidar, né? Diversidade dos Negócios. É, e é uma palestra que ele vai trazer sobre diversidade, sobre inclusão, sobre andragogia, né? O trabalho dele é bastante diversificado, né? Porque a empresa dele se chama é, Consolidar Diversidade dos Negócios, né? Então, é muito legal isso aí, muito legal, muito bacana. Então, você pode complementar, né, Marcelo, assim, a minha apresentação, e você fique bem à vontade, e a turma, assim, é bem legal, você pode, né, conversar, trazer seus pontos, abrir para perguntas também, deixa tudo à vontade, tá bom? Muito obrigado, manda bala aí. Obrigado, viu, Marcos, pela gentileza, essa elegância que você tem sempre desde o começo que a gente começou a falar, né? Bom, então uma ótima noite para vocês. Eu sou Marcelo Pires, eu sou fundador, né, e CEO da Consolidar Diversidade. A Consolidar Diversidade, a Clécia me conhece mais tempo, né, Clécia? Tá desde 2001 contando histórias e fazendo um trabalho voltado à questão da pessoa com deficiência. A gente começou voltado no assunto pessoa com deficiência, e já em 2001, e em 2004 a gente começou a perceber que não era o bastante, porque tinha uma questão muito enviesada sobre o tema, né, capacitismo, o tema pessoas, e as pessoas elas têm hábito de dar notas, né, para aquilo que elas veem. Nós, seres humanos, né, a gente olha para a pessoa com deficiência, a gente dá uma nota para ela, se ela é capaz, se ela não é capaz. Mas a gente também vê uma pessoa preta e a gente dá uma nota para elas. A gente vê uma mulher em possível cargo de direção, a gente também dá uma nota para elas. E os números trazem, né, essas possibilidades todas. Você pega numa informação mundial, onde mulheres, menos de 7% das mulheres estão sentadas em cadeiras de C-level, sendo que tem mais mulher no mundo do que homem, tem alguma coisa errada nesse mundo, a gente precisa cuidar disso. Então, o papel da Consolidar é fazer esse processo de educação, de modo que a gente consiga inspirar. Não, a gente não tem muito aquela cultura de forma agressiva, né, para fazer o trabalho de inclusão, então um pouco de forma piegas, mas assim, a gente vai bem alinhado com um valor chamado amor, né? Então a gente explica muito voltado a essa questão da pessoa se tornar a melhor versão, e é isso que a gente tem feito ao longo desses 23 anos. Então, primeiro, é muito prazer, muito legal estar aqui com vocês, tá? Queria só saber um pouquinho do nome de vocês aqui, né? Eu acho que alguns não conheci. Se vocês puderem estar com as câmeras abertas, eu sei que Clécia não vai conseguir, já me avisou. Vai ser sempre legal, que eu gosto de ver os olhinhos de vocês para ver as reações também. Eu tenho uma tela aqui no meu escritório bem grande, dá até para ver os cílios, viu? Viu, Evaldo? Dá até para ver os fiozinhos brancos da tua barba aqui. Tem uns pretinhos ainda no meio, então eu consigo ver bastante. E é bem bacana ver o olhinho de vocês. E para começar, eu queria perguntar: tem alguma pessoa aqui com baixa visão ou com alguma deficiência auditiva em sala? Imagino que não, né? E eu diria o seguinte: por que que eu estou fazendo essa pergunta? E aí, vocês que são painelistas também, palestrantes, já estou até pensando em convidar alguns para vocês fazerem parte da Riatec, né, onde a gente faz a curadoria em novembro. E eu queria dizer o seguinte: é muito legal da parte de vocês sempre perguntar isso. E se tiver alguma pessoa nessa plateia que tenha alguma deficiência visual, ela pode dizer: olha, eu tenho baixa visão, ou eu sou cega, ou eu tenho deficiência auditiva. E aí vale muito a pena você criar algum recurso para que essa pessoa se sinta acolhida nesse processo. Então começa por aí, tá? Mas eu queria fazer como um exemplo aqui a minha audiodescrição, né? Para vocês enxergarem, entenderem como que uma pessoa cega poderia se sentir representada e se sentir respeitada numa simples ação que eu vou fazer agora, tá? Então imagina, é simples assim. Eu vou falar, eu sou um homem branco, eu tenho barba cerrada, uns fios brancos aqui, cabelos pretos, olhos castanhos.
Eu tô com uma blusa aqui, tipo polo azul clara, e ao meu fundo tem o logo da minha empresa, um Consolidar com QR Code, que joga vocês lá para o site da Consolidar, provavelmente. É isso, simples assim. A pessoa que não está vendo nesse momento, a partir do momento que eu tenho uma ação dessa, uma interação dessa, eu mudo completamente o assunto, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente? Que bom, que bom, que bom. Eu estava hoje em dia, durante o dia, tinha uma instabilidade na internet aqui, só para a gente garantir, tá? Bom, estamos prontos para começar? Obrigado de abrir a câmera, Lê. Obrigado, viu? Obrigado, Ana Cláudia, gratidão. Monique, Elaine, Eliane, desculpa. Cláudio, obrigado, Cláudio. Tá frio aí onde você tá, Cláudio? Maravilha. Vamos lá, então. Eu vou começar compartilhando a tela e vocês vão me falando se está tudo certinho o que vocês veem, tá? Estão vendo uma tela grande escrito gratidão aí, né? Imagina o quê? E eu queria que fosse bem interativo. O modelo da Consolidar é um modelo que a gente chama de andragogia. Eu vou falar menos do que vocês imaginam. Eu vou fazer boas perguntas para vocês, tá? Queria saber que primeiro que vocês veem nessa foto aqui. O que que te remete a essa foto? O que que vem na mente? Pipoca, assim, abrindo o microfone e falando. Invisibilidade, Legal, classe A, invisibilidade, bacana. Que mais? Eu vejo dificuldade. Obrigado, Marcos. Dificuldade. Apesar da dificuldade, está trabalhando, né? Vendendo panos. Tá trabalhando, perfeito, vendendo pano. Risco também. Desculpa. Ok. Você falou risco, né? Sim. Risco. Perfeito. Empenho. Empenho. Determinação. Determinação. Obrigado, Cláudio. Alguém ia comentar alguma Estou vendo coisa? ali o Carlinhos, parece que esse é o nome dele. Carlinhos está chegando. Tem uma placa É, ali, é um né? ser humano, né? É um ser humano, é alguém, né, que está lá, exatamente. força de vontade. Força de vontade. E aí a gente pode trazer um monte de questões. A gente pode trazer, por exemplo, a superação, né? Que ele está tentando fazer o que ele pode. Agora, de fundo, assim, de coração, esse trabalho é um trabalho digno? Eu imagino que sim, mas assim, é um trabalho que gera uma dignidade para essa pessoa? Vou dar um exemplo. Tá chovendo, entendeu? Eu quero que vocês falem agora o que vocês veem nessa foto aqui agora. E se tem alguma diferença de uma para outra, sabe? Tem autonomia para mim. Autonomia, é isso aí. Competência. Competência, legal. Aqui, ó. Competência, sim, além da deficiência, né? Quem falou competência? Marcelo, fui eu. Marcelão, a competência além da deficiência, né? Porque Isso. geralmente a deficiência precede a pessoa. E quando você está vendo a pessoa como potencial riqueza, você está vendo a competência antes da deficiência, né? Isso aí, perfeito. Há uma estrutura adequada para as pessoas aí com deficiência. Ale, Mais adequada do que a anterior, né? Então, perfeito, elas Ale, perfeito. estão mais incluídas aí no ambiente de trabalho um pouco mais seguro, um pouco mais correto. Perfeito, Ale. O ambiente... Acessibilidade. Acessibilidade. Acessibilidade, perfeito, perfeito. Inclusão. Inclusão, boa. Chegamos onde a gente queria. Acolhimento. Acolhimento. Chegamos nos valores virtuosos aí. Perfeito. É isso aí. Muito bom. É isso que eu quero de vocês, tá? Então tem um fato que é uma foto onde tem quase que uma, não sei se eu posso, não sei se gera consenso, mas assim, uma vida meio que indigna, né? Porque algumas pessoas vão olhar aquela pessoa, vão ter dó daquela pessoa, outras vão olhar com admiração, vão ter, uau, caramba, que superação.
mas ainda a deficiência precede essa pessoa. Num caso desse, a deficiência também está lá, mas aí vem a competência, né, Marcelo? Vem a competência, aí o Ale trouxe um lugar acessível, um ambiente mais organizado, e o cara está trabalhando, né? E aí a Eliane trouxe ainda a palavra inclusão, inclusão que é mágica. Eu só não sei se na hora de eu compartilhar, ou se eu compartilhei o som junto, que eu esqueci de ver aquela hora ali. Veja se saiu o som. Alexandre, eu estou vendo você aqui, tá? Estou vendo você, a Leda e a Elaine aqui. Eu não vejo todo mundo ainda nessa tela aqui, nesse momento. A hora que eu colocar o play do vídeo, só me fala assim, Ale, se você está escutando o som, tá? Por gentileza, senão eu começo de novo, tá bom? E eu tenho uma missão, que é trabalhar inclusão e diversidade no mundo. Então, eu vivo para isso. Minha história está toda ligada à inclusão e diversidade. E eu vi uma pessoa de cadeira de rodas vendendo bala de goma no farol. E eu vejo que o motorista do carro estava devolvendo a bala e dando dinheiro, fazendo com que ela se sentisse esmoladora e não um trabalhador. Tudo que aquele cara queria naquela hora era se sentir produtivo. E a pessoa que estava comprando a bala dele, teoricamente, devolvendo a bala de goma para ele, estava mostrando que ele não era capaz, que ela não conseguia ver potencial nele. E aí eu vi um posto de gasolina do lado direito. E aí eu parei o carro e falei com o dono do posto, falei, amigo, escuta, o cara tá trabalhando aqui faz alguns anos que eu vejo. Você não contrata esse cara, dá oportunidade para ele, né? Bota ele para trabalhar aqui na pista. E ele me respondeu de uma forma tão abrupta, mas resumindo que ele não conseguia ver potencial no aleijado. Isso me fez muito mal. E nesse dia eu acabei mudando todo um conceito na minha vida, me desliguei da empresa que eu era diretor e montei um posto de gasolina em São Sebastião, que é nosso até hoje. E nesse posto, 50% das pessoas que trabalham lá têm algum tipo de deficiência. A gente tinha acabado de ter uma tempestade gigante. Imagina uma tempestade que caiu a casa e você acaba fazendo uma dívida gigante com a Petrobras porque encheram todos os teus tanques de barro e você fala, meu, acabou. E aí vem um frentista caixa, que era o Marcos Pereira, e falou assim, ó, cara, a gente está quebrado economicamente, mas a gente não está quebrado espiritualmente. Está todo mundo aqui na pista, eu estou mandando um monte de carro embora, está todo mundo aqui pedindo para abastecer, esperando, falou que vai voltar para abastecer aqui. E falou, ó, tem um talão de cheque em casa que eu não uso, você faz os cheques, antecipa no banco, compra a gasolina e vende a gasolina e me paga depois. Quando eu volto ao almoço, a mesa estava cheia de talões de cheque. Eu ver numa quebrada de um posto pessoas que recebiam praticamente um salário mínimo, um salário de frentista, levantar a mão e trazer um talão de cheque e dizer, eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar porque a tua causa hoje não é mais tua, é minha, é nossa. Então, quando você começa a ver essa transformação toda, você acaba se transformando. Você acaba entendendo que você vê no outro aquilo que você quer ver em você. Uma rodadinha de sentimento agora, microfones abertos. O que vem no coração quando a gente vê esse documentário? Um documentário que saiu na GNT, tá? Chamado Humanidade em Nós. O que vem de sentimento assim? Humanidade. Nada do que é humano me é indiferente. Humanidade. Empatia. Legal. Para mim vem amor e vem compaixão. Muito legal. Muito legal. Solidariedade. Solidariedade. Solidariedade, Cláudio. Visão. 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 Que legal. Vou te contar, esse momento foi assim,
coisas assim muito importantes na minha vida, né? Só para entender, explicar um pouquinho. Aquele dia que eu era a pessoa em 2000 para 2001 e que eu vi esse rapaz vendendo bala de goma no Farol, eu fiquei inconformado, porque naquela hora, eu não sei se vocês perceberam, tem uma palavrinha aqui que ela se chama capacitismo. Alguém já ouviu falar capacitismo? Já. Uhum. Essa hora é bom quando ninguém sabe, viu, Marcelão? E eu trago coisa nova. Mas eu vou trazer um formato novo para quem sabe sobre capacitismo, eu vou trazer um formato além da pessoa com deficiência, que vocês vão gostar muito, eu imagino, tá? Mas o capacitismo ele tá pautado numa regra muito básica. Inclusive, a pessoa que criou esse processo aqui no Brasil, ela inspirou-se nos Estados Unidos, né? Me ferrei. E ela se inspirou e trouxe para o Brasil aqui. Ela chama Anaí Guedes, ela é uma mulher surda, e ela faz parte do meu time, é a minha colaboradora, uma querida da nossa equipe, é uma querida, ela é um mago, né? Inclusive, tem um texto que ela soltou hoje nas nossas redes sociais, depois a gente passa para vocês aí. Mas olha só, o capacitismo, ele, quando você olha uma pessoa com deficiência, você não deve vê-la como digna de dó, como tem essa foto aqui, né, com a mulher com lágrima, da mesma forma como não deve ver a pessoa como super-herói. Eu explico. Ô, Marcelo, quer dizer então que aquele cara, que qualquer um de nós, né, eu imagino, qualquer um de nós aqui poderia ter dado a bala de goma e devolvido o dinheiro, não é? Dado o dinheiro e devolvido a bala de goma, né? Qualquer um de nós poderia ter feito isso, mas a hora que você fez aquilo, que você faz aquilo, obviamente que não é todo mundo igual, né? Mas para algumas pessoas, uma grande maioria de pessoas com deficiência, elas percebem no teu olhar que você está com dó dessa pessoa. E quando você tem dó de alguém aqui de nós gostaria de ser digno de dó? Honestamente. Ninguém, né? E quando a gente tem dó de alguém, a gente faz o quê? O que acontece nessa hora? A gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa. Só que imagina o seguinte, esse cara que nós contratamos depois, que eu contratei depois, ele tinha filho. Então ele chegava em casa e falava assim, pô, como é que eu vou explicar para meu filho, que é uma criança, que eu devolvi aqui, que eu voltei com as balas e com o dinheiro? Eu vou falar para meu filho que o cara teve dó de mim? Você tira a dignidade da pessoa. E naquela hora, gente, eu não tinha entendimento do que era capacitismo. Imagina, eu morei 7 anos fora, agora contando um pouco da minha história. Eu me formei nos Estados Unidos, fiquei 7 anos fora, voltei para o Brasil, um hunter me caçou, e eu fui trabalhar numa empresa que trabalhava com gastronomia, pratos, copos e talheres. E imagina, eu estava lá bem pra caramba, feliz da vida. Viajei para 41 países prospectando produtos de gastronomia, prato, copo, talher, rechô, né, para hotelaria, restaurantes A e B do Brasil. E de repente eu me pego flagrado num farol vendo aquela cena e tentando arrumar emprego para esse sujeito. Porque eu saquei que ele estava sendo visto como digno de dó. E não era só por uma pessoa, talvez até por mim. E quando eu tento arrumar emprego para esse cara, não consigo. É quando eu compro esse posto de gasolina, eu compro um posto de gasolina para contratar esse cara e contratar mais da metade desses colaboradores com deficiência. Porque a nosso olhar, ele é um olhar capacitista, ainda que a gente queira e tenha a melhor das boas intenções. E a pessoa não curte quando ela é capacitista, quando a gente tem esse olhar capacitista. Da mesma forma, quando a gente chega para uma pessoa cega que chegou no trabalho e fala assim: Nossa, Ricardo, caramba, cara, você conseguiu pegar 2 ônibus para chegar aqui, meu, você é fera mesmo, hein? Toda vez que a nossa fala tiver a deficiência precedendo a pessoa, a gente está sendo capacitista. Isso é um entendimento, gente, que se a gente conseguir entender o que eu estou falando aqui, vale muito para a gente. Porque o capacitismo não está só para a pessoa com deficiência. Eu vou mostrar um pouco mais para frente, tá? Mas o capacitismo está para todo mundo que a gente dá nota, né? Ele é uma forma de cultura, de viés. Contando um pouquinho mais sobre a gente. A consolidar, então, a gente tem... Marcelo, o que você, que é uma pessoa sem deficiência, branca, heterossexual, casado com uma mulher, pai de gêmeos de 10 anos, que tem um golden, está fazendo nesse ramo de diversidade? Aí eu pergunto para vocês, eu faço parte da diversidade? Homem branco, hétero, casado com mulher, 2 filhos
e um Golden. O que vocês acham? Vulnerabilidade aqui, tá, gente? Estamos no solo seguro. A maioria de nós pensa que não, né? Eu vou dizer para vocês sim. É isso aí. Por que sim? Porque diversidade, meu caro Marcos, somos todos nós. Esse é o grande pulo do gato. Agora, inclusão, Eliane, é a forma que a gente se relaciona com esse povo todo. Então, o que eu fiz? Obviamente que eu sei falar sobre pessoa com deficiência, como eu estou falando aqui, né? Mas aqui eu estou falando mais sobre vieses, estou falando mais sobre todo. Mas eu tenho no nosso time pessoas com deficiência para falar sobre pessoas com deficiência. Eu tenho no nosso time pessoas pretas para falar sobre coletnia. Então, a gente conseguiu fazer num formato de educação onde a Consolidar leva a educação através de um meio amoroso, porque a gente não tem nenhum tipo de ritmo político, né? Porque a palavra diversidade parece que pegou culturas políticas, né? E que atrapalhou muito, diga-se de passagem, porque muita gente que não entendeu ainda o que é diversidade conecta com política que não tem nada a ver com isso. Diversidade é o mundo, somos todos nós. E o Brasil é o país mais diverso do mundo. A gente também não conecta com viés piegas e nem de agressivo. Então, esse formato que a gente tem, que a gente está fazendo aqui hoje, é um formato de entender com claridade, com clareza, o que é esse povo todo misturado, qual é essa diversidade e como que a gente pode incluir, né, essas pessoas realmente no mundo corporativo. Quando eu chego para um grupo seleto como vocês, e eu falo, gente, tem alguma pessoa com deficiência aqui? E a gente responde que não, tem muito o que dizer sobre nós. E eu não estou aqui em crítica, tá? Eu estou dizendo o seguinte, é muito comum isso. A Consolidar atende um monte de empresa há 23 anos. E esse monte de empresa, a maioria, Marcos, dos gestores são pessoas parecidas com a gente. São homens brancos, héteros, percebe? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito para fazer com que esse povo seja, de fato, incluído nesse mundão que a gente quer que aconteça. Como eu contei para vocês, e quero convidar vocês também, né? A Reatec faz parte, aqui é um stand nosso lá na Reatec. Gente, e ter o privilégio de fazer parte da curadoria da Reatec é muito legal, tá? É super bacana mesmo. Mas o que eu queria para falar para vocês é assim, tem um conceito que nós desenvolvemos na Consolidar, que isso para mim, Marcelão, vale 1 milhão de euros. O euro está sempre melhor que o dólar, né? Então eu vou falar em euros. Olha só, por que que esse troço de inclusão não dá certo nas empresas? Por que que você fala que não dá certo, Marcelo? Porque a maioria das empresas ainda não resolveu a questão da lei de cota básica. Porque só 1% das empresas que temos no Brasil com deficiência estão recrutadas e contratadas. É bizarro isso, né? A gente tem um movimento gigante que parece que está tendo tudo certo, tanta pressão governamental, política sobre isso, né, para as empresas terem a lei de cota, mas menos de 1% dessas pessoas são contratadas nas empresas. É absurdo, com carteira CLT. Agora, tem uma cultura, assim, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, que vale muito isso aqui. A razão é, porque a primeira porta, que é a porta de chegada, quando o Ministério bate na nossa porta e fala assim, pessoal, como é que está a lei de cota de vocês? Menor aprendiz, pessoa com deficiência, aquela coisa toda. O que acontece no mindset, no modelo mental desse gestor? Primeira coisa que acontece é o seguinte, ele fala assim, ferrou. E tem medo de tomar multa, de ser autuado, de assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta. E quando ele tem esse medo de tomar multa, o medo nunca é um bom conselheiro. Vocês são executivos, sabem disso. Se é considerado pelo medo, sempre dá ruim. E aí ele escala o problema. Ele chega lá e fala assim, pessoal, ó, precisamos contratar esse povo aí com deficiência. Se vira. Senão vamos ser autuados. Aí o time de RH vai escalar para os gestores de cada um de sua área e vai fazer assim, pessoal, ó, precisamos com urgência contratar pessoas com deficiência. Estamos colocando anúncio aqui, vê se você conhece algum primo, alguma tia, alguma avó que tenha deficiência para a gente contratar. Você está vendo como o negócio não vai dar certo no fim do túnel, Marcelão? Claudio, não vai dar certo. Sacou?
E aí começa a desenvolver, nesse medo, uma relação assim. Você contrata a pessoa para atender a lei, e você, quando contrata a pessoa, você não contratou a pessoa, você contratou a deficiência da pessoa. Você contratou o que falta nessa pessoa. Você contratou o olho que não enxerga, o ouvido que não escuta, a perna que ele tem amputada. Você contratou a cadeira de rodas. E quando acontece isso, essa pessoa também sente. Isso é um ato agressivo capacitista e que a gente não percebe que faz. A gente está achando que está fazendo bem para aquele rapaz. Mas é um ato de agressão. É um ato que a pessoa se sente um objeto. Então, por isso que a gente criou isso aqui, chamado é uma contratação de modelo objeto. Você contrata a cadeira de rodas da pessoa e não a pessoa que está sobre a cadeira de rodas. E eu falei que alguém falou, acho que foi Cláudio, não sei se foi Cláudio, Marcelo, Alexandre, falou sobre competência naquela foto, né? Aquela foto que vocês viram, a segunda foto, é onde o meu posto, né? Onde as pessoas estavam empregadas, trabalhando dignamente, por causa das suas competências e habilidades. E a deficiência era uma característica, não precedia a competência dela, entendeu? Então, essa porta do meio é um perigo. Eu vou contar para vocês, muito triste aqui dizendo isso, e eu faço consultoria há 23 anos nas empresas. Então, eu visito algumas empresas, e aí na fala, às vezes eu encontro alguma pessoa no meio do caminho, no refeitório, que tem deficiência, e eu falo com ela, opa, tudo bem, como é que você tá? Prazer, eu sou Marcelo. Ela falou, opa, tudo bem, Joaquim aqui. Eu falo, Joaquim, o que você faz aqui? Ele fala assim, eu sou o PCD. Eu falo, hã? Mas o que você faz aqui, Joaquim? Não, então, eu sou o PCD, eu fui contratado para fazer parte do grupo de PCDs. Marcelão, você está entendendo o que eu estou falando? Que agressivo isso. A gente não consegue, a gente não consegue entender ali o que tem de tamanho dessa pessoa que ela não está se sentindo parte do negócio, ela não sabe que ela foi contratada por uma devida situação, percebe? Agora tem a segunda porta. A segunda porta começa a melhorar, mas ainda não está perfeita, tá? Aliás, nada é perfeito, né? Inclusão não tem fim, não é caminho de chegada. É um processo em desenvolvimento. A segunda porta a gente chama de porta da estratégia. Olha essa aqui, Ana Cláudia. A porta da estratégia é o seguinte, ela é muito inspirada pelo ESG, Environmental, Social e Governance. Essa porta da estratégia do ESG, ela é boa demais, mas também, se a intenção da pessoa é uma intenção objeto, complica. Porque essas empresas vão contratar uma mulher preta, lésbica, cadeirante, para ficar na porta entregando folheto, ou dando um bom dia para o pessoal. Eles também não estão preocupados com a dimensão da competência da pessoa, da habilidade dessa pessoa, Alexandre. Elas estão preocupadas ainda com a cosmética do assunto, a estética do assunto, e não a ética do assunto. Então, a porta da estratégia é uma porta muito perigosa, porque a gente tem que saber qual que é a intenção dessa empresa que está fazendo essa contratação. Ela quer parecer que é uma empresa diversa, porque sabe que as empresas mais investidas do mundo hoje são empresas diversas. Então, ela contrata pessoas dos pilares da diversidade por questão estética e cosmética? Essa é a grande pergunta. E não sou eu, quem sou eu para julgar? Mas muitas empresas ainda estão, quando a gente encontra esse povo no corredor, esse povo ainda não sabe direito o que está fazendo na empresa. Entendeu, Monique? E quando ele não sabe o que está fazendo na empresa, o que acontece? Ele é um objeto. Ele fica coisificado. Ele tem certeza que ele está lá por conta da cota. Ninguém de nós se sentiria bem com isso. Isso eu garanto para vocês. O que a gente promove nas empresas, o que a gente quer fazer uma travessia cultural, está ligado nesta porta, que é a porta do propósito. É quando as empresas colocam verdadeiramente a pauta da inclusão na ordem do dia e passam a entender que são pessoas com características diferentes. E as pessoas vêm antes das características. Por isso que a gente fala, quando fala de pessoa com deficiência, a gente não fala de portadores de necessidade especial, a gente não fala de pessoas especiais. Parece muito simpático isso, né? Mas para o nosso pai e mãe, todos nós somos especiais, né? E a gente fala pessoa com deficiência, pessoa na frente e a característica depois. Aí eu pergunto, né? Se eu perguntasse para vocês assim, se o cara tem um filho com deficiência, o outro o que ele é? O que vocês acham, gente?
que vocês falariam, vai, no padrão? O que vocês escutam falar? Vai lá. Tem deficiência. Com deficiência. Marcelão, é que você foi muito mago aí. Você foi muito evoluído. Geralmente você sabe o que o pessoal fala. Uma pessoa com deficiência e o outro é normal, não é? Fala a verdade. Mas já dizia Raul Seixas, meu amigo. Monique, você de pertinho é normal? Fala que não que você acerta, vai. De pertinho, ninguém de nós é normal. Ninguém Já é dizia Raul normal. Seixas. Já dizia Raul, Essa ninguém que é de normal. pertinho ninguém é normal, não é? Então, assim, o que a gente fala é exatamente o que o Marcelo deu uma aula pra gente agora, né, Marcelão? O que você falou? Pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Pessoa ouvinte e pessoa surda. Pessoa cega e pessoa vidente. Olha que legal. O cego chama a gente de vidente. Não é doido isso? O cego não chama a gente de normal. O surdo chama a gente de ouvinte, Nilva. Ele não chama a gente de normal. Entendeu? Não é legal isso? Porque aí você faz o quê? Você se organiza de forma mais horizontalizada para um mundo onde a característica importa, sim, mas a característica vem depois da pessoa. Isso fica muito mais simpático, é muito mais orgânico, é muito mais legal. Eu E teria. é por isso, Marcelo, Oi, pode falar. Oi, querida. Que tem um conceito do Marcos, que é possível, que é ter clareza das nossas intenções, né? Clareza na hora da contratação, desde a montagem do perfil do cargo, da descrição das atividades, e o que a empresa realmente pretende, é como você colocou, é a pessoa ou o que ela vai proporcionar à empresa, né? Como um objeto. Então, quando ele sente na seleção que o recrutador, a pessoa que está selecionando, tem um olhar humano, e é preciso ter essa sensibilidade, certamente ele vai aderir muito mais, né? Na verdade, esse conceito ele tem que fazer parte da cultura organizacional. É isso, Monique. É exatamente isso. E sabe o que é interessante, Monique? A gente tem percebido, né? Gente, eu tô com 56 anos, né? E eu já vi muita coisa. Eu sou daquela época, não sei de algum de vocês aqui, onde o empresário falava assim, em reunião estratégica, para um gerente, falava assim: pessoal, tem que tratar a gente bem. Como, tem que tratar a gente bem. Mas não é tratar a gente bem, a gente tem que se apaixonar por gente. Não é só ter a educação, porque você tem que entender de gente, você tem que compreender de gente. Se você quer uma liderança hoje nexialista, que é como a gente chama, ou uma liderança de nova economia, ou uma liderança inclusiva, ou como você falou, né, Monique? Uma liderança e uma cultura humanizada, uma cultura, né, mais conectiva, precisa, é fato, não tem saída, é, precisa ser mais humanizado. Só um segundinho aqui. Só um segundinho aqui, eu tô catando aqui uma. Eu queria mostrar essa tela para vocês. Se a gente sabe que os impactos, quando a gente tem uma cabeça assim, mais de velha economia, né? Vamos dizer de velha economia para a gente ter um entendimento de que é o que vem acontecendo até os dias atuais, né? Se a gente sabe que a gente tem uma cabeça onde a gente tem uma visão enviesada, embora a gente não acredite e não saiba, né? Você fala assim, pô, Marcelão, você tá me dizendo que eu sou capacitista porque eu dei uma bala de goma pro cara e deixei o dinheiro junto com a bala de goma? Meu caro, nós somos capacitistas, porque a hora que você olhou para aquele cadeirante e você quis ajudar aquele cara, significa que na tua mente ele precisa de ajuda. E quando ele percebe esse olhar em você, automaticamente a gente está sendo capacitista, porque ele não gosta de ser digno de dó. A gente tem que entender isso. Marcos, ninguém gosta de ser digno de dó. E isso é grande sacada. E aí a gente acaba escolhendo mal. Então, quando você vai escolher as pessoas eleger as pessoas para fazer parte do teu time, o que geralmente a gente faz? A gente é baseado nos nossos vieses. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E como que a gente faz? Geralmente pessoas parecidas com a gente, que têm a própria, às vezes, religião semelhante, etnia semelhante, cultura semelhante, às vezes foi formado na mesma faculdade, né? Sobrenomes parecidos, é tudo inconsciente.
Mas quando a gente se vê, se a gente se flagra, a gente percebe isso, sabe? E isso é uma questão muito séria para a gente poder trabalhar de verdade a diversidade, que eu vou explicar por quê, quais são as boas práticas disso. Então a gente acaba escolhendo mal, a gente desperdiça talento. Vou dar um exemplo para vocês bem esdrúxulo, tá? Imagina que a Leda indica uma pessoa, Leda Souza, para o Alexandre Marques aqui. Você fala assim, Ale, eu não sei qual que é o teu negócio, tá, Alexandre? Quem sabe depois dá tempo a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas imagine que você tem um negócio, uma loja de sapatos. E a Leda fala assim, Ale, esse meu amigo, ele é sensacional vendedor. E você fala, pô, eu tô precisando de um vendedor. Manda para mim. Aí chega o Ricardo lá, tá? Que é o vendedor que a Leda indicou. O Ricardo, primeira reunião, ele fala problema. Ele cortou o R. Você tá entendendo? Naquela hora, Lê, a nossa mente, o que que ela faz? Ela puxa todo o histórico que a gente tem embagajado aqui já, né, no nosso cérebro reptiliano, no cérebro basal, e ele traz tudo que você vê de referência das pessoas que falam problema em vez de problema. Ele subtraiu o R, mas para você ele subtraiu muito mais. E naquela hora, a nota dele, você vai falar assim, pô, mas a Leda acho que está enganada, não é possível que esse cara. E o cara ali pode ser o melhor vendedor mesmo, meu caro. Aquele cara dá nó em pingo d'água. Mas a gente viu que ele não fala com o R. Não dá mais para trazer esse cara. A gente desperdiça esse talento. A gente limita a carreira do cara, porque a gente sabe que a pessoa, às vezes, ela não vai para frente. Percebe? Eu lembro quando eu comprei o posto em São Sebastião, imagina, um executivo de São Paulo, né, viajando o mundo, aquela coisa toda. Comprei um posto em São Sebastião, na Praia das Cigarras, no litoral norte de São Paulo. Meu caro, você não tem noção, vocês não sabem o que eu escutei, que falavam, né? Aqui em São Paulo, não sei como que é na terra de vocês, aí cada um está num lugar, né? Mas em São Paulo o pessoal fala que o caiçara não gosta de trabalho. Eu faço palestra às vezes para 300 pessoas aqui, Marcos. Eu falo assim, pessoal, completa a frase. Caiçara, o pessoal não gosta de trabalho. É muito comum aqui em São Paulo isso. É uma tristeza, é uma xenofobia absurda, né? Mas é cultural. O que eu escutei de gente falar que caiçara não gosta de trabalho, e eu compro um posto em São Sebastião, com uma equipe 100% caiçara, 50% com deficiência, o restante gente como a gente, né, diversidade total. Contratamos até pessoas que estavam na rua, inclusive. O Bob, por exemplo, que o apelido dele era Bob, porque vem de Bob Marley. Ele tinha um Rastafari, era morador de rua. E a gente contratou o Bob, ele dormia lá no escritório, vendia, não foi fácil, vendia grampeador para comprar maconha, tudo isso a gente passou, 6 meses de luta. Hoje o Bob é empresário, é casado, eu sou inclusive padrinho de casamento dele. Ele é empresário, casado, tem frota de caminhão. Então, assim, o que que uma corporação que consegue controlar os seus vieses, o que que uma liderança que consegue controlar seus vieses é capaz de mudar na vida de pessoas? Na vida de potenciais colaboradores que a gente pode ter na nossa empresa. Mas vamos lá. Gente, quiser comentar alguma coisa, pode falar à vontade, tá? Tá na hora, pode falar. Leda, quer falar? Ah, tá, escutei um barulhinho. Fazer um teste agora aqui, para vocês sacarem uma coisa interessante aqui, tá? Imagina que a gente tem aqui o nosso país. Nós somos diversos, gente. O Brasil obrigado por ter respondido, exatamente. O Brasil, Leda, é o país mais diverso do mundo. Devemos aos europeus que vieram para cá, que os caras se misturaram geral. Diferente de alguns países, a gente fala com o americano, né? Eu morei 7 anos lá, gente. Não tem nada de diverso americano. Não é o melting pot que eles se consideram. O melting pot é aqui no Brasil, tá? Porque os Estados Unidos, para você ter uma ideia, eles têm 19% de pessoas pretas e não se misturam. O Brasil tem 56% de pessoas pretas e pardas. Os pardos são todos misturados. Portugueses com afrodescendentes, né? A gente tem 52% de mulheres. A gente tem 18 milhões de pessoas com deficiência. A gente tem 12% de pessoas do pilar LGBT. 16%, né, de 60 a mais. 31% de jovens e ainda tem menos de 1%, vamos dizer, quase 1% de indígenas ainda vivos no nosso país. Então, é o país mais diverso do mundo. Agora, a pergunta é, nós somos o mais inclusivo? Ainda não. Mas eu acho que a gente é capaz de virar.
Agora, pergunta básica, flagrante básico, tá? Se a gente, nesse grupo aqui, nessas pessoas que vocês conhecem que estão nos assistindo, se nós fizéssemos o nosso teste do pescoço, sabe aquele 360? Dá aquela viradinha assim, ó. Olhar para trás, olhar para quem está do teu lado. Nós somos essa representatividade aqui? Nós somos esse nosso povo? Fala sério. O que vocês acham disso? Sentimento. O que vem de sentimento? A gente está representado nas altas lideranças, esse povo todo? Não está, né, Lei? Obrigado. Não Eu está. acho que não. Não está, Leda. Não está. Não está. Não, Não está. Olha, eu vou contar para vocês, olha. absolutamente. Eu estava falando antes de vocês entrarem, a Consolidar ela tem o privilégio de dar aula sobre vieses inconscientes para juízes e desembargadores do Brasil, né? Então, no dia 24, né, Marcos, que eu falei ali, né? Dia 24, terça-feira. Então, eu viajo na segunda para Brasília. Dia 24, terça-feira, estarei lá no Tribunal Superior do Trabalho, convidado pelo ministro Cláudio Brandão. Tem até depois um podcast que eu gravei ele, se vocês quiserem ver depois, seguir Consolidar Diversidade no YouTube. Tem um podcast que eu estou fazendo com ele, que é o Cláudio Brandão, que é muito legal. E a gente vai fazer uma sessão para 200 entre ministros, pessoas com deficiência, que estão em cargos de públicos, juízes e desembargadores. Vai ser bem legal. Mas também não tem essa demografia lá existente. Não tem em lugar nenhum que a gente vá. Às vezes eu fiz uma palestra no Sebrae agora recentemente, vou fazer uma outra agora semana que vem. Também não tem. Então, todas as empresas que a gente participa, quando você fala de grupo de liderança, é geralmente o que a gente está vendo aqui, ó, pessoas mais brancas, né? E esse formato é o que vem acontecendo. Por que que eu falo para vocês que é o que que impacta nessa consideração, né, desse viés nos vieses de liderança? Porque quando a gente tem um modelo mental que é impactado pelo que a gente crê lá dentro, na nossa crença, a gente não consegue fazer a ruptura da inclusão. A gente sai de um processo onde é exclusão completa, e aqui, gente, eu estou falando de 4 modelos mentais, mas é um modelo mental, eu acho que foi a Monique que falou, ou foi Clécia, é um modelo mental de empresas, é um modelo mental de formato coletivo de modelo mental de uma corporação. Então, por exemplo, a gente levou em 2018 a Bosch para receber prêmio na ONU, é verdade isso, tá? Assim como levamos a Padaria Real e assim como levamos a Cummins para o Chile. 3 de dezembro de 2018 a gente levou eles para receber prêmio na ONU. Bacana. Essas empresas entraram nessas culturas aqui. Porta do medo, necessidade e obrigatoriedade de contratar, não sei como fazer isso. E fomos travesseando até chegar na porta do propósito, que é a inclusão verdadeira. Quando você vê esse monte de corzinhas aqui misturadas, e você já não sabe mais quem é quem, você fala assim, putz, esse é o Brasil que eu vivo. Esse é o Brasil de verdade. Não é só o shopping que eu frequento, sabe? Esse é o grande Brasil que eu vivo, na empresa que eu vivo. Então a gente sai de uma porta da exclusão, onde as pessoas estão na periferia sem poder entrar nas grandes corporações. A segregação segue quando ainda está próximo, mas está separada. A integração é quando você contrata e você chama o cara e fala assim, o que você faz aqui? Ah, eu sou o PCD. Está aqui, ó, na integração. Que parece bonita a palavra, né? Mas é o considerado. Eles ainda estão em guetos lá dentro da empresa. E a inclusão é quando você realmente coloca essas pessoas em cargos validados por conta de alguém que falou, não sei se foi você, Alê, da competência. As pessoas entraram por conta da competência. Não entrou na empresa porque é preto. Não entrou na empresa porque é pessoa com deficiência. Mas entrou porque tem competência. E também é preto. E também tem deficiência. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Eu estou só vendo o horário aqui que eu vou falar. Eu queria que vocês vissem. Quem aqui assistiu 300? Aquele filme do. Eu vou lembrar, é do Rodrigo Santoro, que é um filme norte-americano, hollywoodiano. Mas o Santoro era o vilão, inclusive. Ele era um cara. E o pessoal tinha aquela barriga sarada, sabe qual que é? Os six packs na barriga. Vocês lembram desse filme? Foi um clássico. E para quem não viu, eu recomendo, tá? Nesse filme tem uma passagem muito interessante que eu queria que vocês viajassem comigo aqui. Ele diz o seguinte:
ele imagina que, naquela época, tá? Mas trazendo para os dias atuais, tinha lá um diretor de empresa e tinha um gerente de recrutamento e seleção. Eles estão numa reunião. Eles estão, nessa reunião, procurando competências. Qual que é a competência que o diretor fala pro gerente? Ele fala assim, pô, preciso alguém, porque eles têm 300 soldados, tá? Todos muito parecidos. Todo muito aquela questão homogênea, né? E eles têm 300 soldados que estão funcionais ali para trabalhar para eles. Só que eles precisam de uma característica diferente. Ele fala assim, temos que encontrar uma rota para surpreender os nossos oponentes. Esse é o tema da reunião. Aí aparece um candidato e fala assim para eles: eu tenho uma rota, meu senhor. Eu quero que vocês me digam por que ele não foi contratado, tá bom? Viaja no tempo, imagine que fosse uma sala de escritório ali, naquelas reuniões, Marcos, que a equipe de liderança faz decisão numa sala de reunião, sabe? Como se fosse uma reunião de sala de reunião. Assistam o vídeo, vê se o som tá legal, Alexandre. A muralha está firme. Fará o trabalho de afunilar os persas nas Termópilas. Os homens encontraram alguma rota nas montanhas atrás de nós? Nenhuma, senhor. Existe uma rota, bom rei, depois das montanhas a oeste. É uma velha trilha de bodes. Os persas poderiam usá-la para nos encurralar. Nem mais um passo. Monstro. Sensato rei, eu humildemente requisito uma audiência. Eu vou ferir-te já. Eu não dei tal ordem. Perdoe-o, capitão. Ele é um bom soldado, mas lhe faltam boas maneiras. Não há o que perdoar, meu valente rei. Eu sei de minha aparência. Você veste o símbolo de Esparta. Eu sou Efialtes, nascido em Esparta. O amor de minha mãe fez meus pais fugirem de Esparta para que eu não fosse rejeitado. E seu escudo? E a armadura? É do meu pai, senhor. Eu lhe imploro, corajoso rei, permissão para honrar o nome de meu bom pai, servindo-lhe em combate. Levante seu escudo. Senhor. Levante seu escudo o mais alto possível. Seu pai deveria ter lhe ensinado como nossa falange funciona. Me desculpe, amigo. Não posso usá-lo. E é interessante que ele fala a palavra assim, não posso usá-lo, né? Uma relação objeto completa, como uma relação utilitária. É impressionante, você sacou? E o que é mais legal é assim, eles precisam daquele cara, mas eles não conseguem escutar o que ele fala. Porque a característica física da pessoa é tão maior para eles do que o que ele tem para oferecer. E para quem viu esse filme, gente, Monique, quem viu esse filme, esse cara sai daquela empresa, vai para outra que não era o gosto dele, porque ele é um espartano. Olha o orgulho que ele tinha, meu pai, né? Cara com a roupa de Esparta, né? Ele sai daquela empresa e vai para o concorrente. E o que acontece? Detonaram os caras ali. Ensinou a rota e dançaram. Isso acontece, gente, hoje nas corporações de modo diferente. Às vezes uma pessoa com uma baita numa genialidade, mas por questão de cor de pele, por questão de característica física, por questão de roupa, por questão de várias coisas, a gente deixa passar. E aí cai no mundo capacitista, onde a gente escolhe aquele que é mais próximo da gente, meu povo. O Ale tá rindo, né, Lê? Eu já fiz muito isso, viu, Ale? Cara, o que eu sou segregador, meu caro. Veja bem, eu sou filho de português, né? Homem branco hétero, só tenho amigo parecido comigo ali, sabe? Aquela coisa. O que eu já fiz de coisa errada na minha vida, por isso que eu estou trabalhando o resto da minha vida, eu estou com 56, eu tenho até os 90, se Deus quiser, eu vivo até lá, para trabalhar em prol da humanidade, porque eu já fiz muita bobagem, né? Diretor comercial de empresa, você não tem noção como eu escolhi as pessoas. Vocês não têm noção. Eu acho que eu tenho muito peso para pagar, né? Porque eu estou nesse ramo faz 23 anos.
Mas qual o problema disso, gente? Gente branca é ruim? Nada disso. Não é isso que eu estou falando. Mas o que é o desafio é o seguinte: nós somos muito parecidos. E se a gente vive num país diverso, vamos aproveitar isso, gente. Vamos aproveitar essa galera diferente que vai trazer para a gente riqueza. Eu vou fazer uma pergunta que geralmente, gente, às vezes eu estou com plateia com 500 pessoas, eu faço essa pergunta e dá super certo. Então eu queria para as mulheres aqui não me decepcionarem, tá? Por favor. Mas sejam sinceras, de coração, o cinto de segurança é confortável para as mulheres, para vocês? Falem cor agora. Não é. Não é. Obrigado, Não. Leda. Muito obrigado, Leda. Gente, ó, Marcelão, Marcos, a Lê, Monique, todo mundo que está aqui, né, Cláudio? Eu tenho coro, às vezes as mulheres falam, não! Agora eu pergunto para elas, para as mulheres, alguém perguntou isso para vocês algum dia? Também não, né? Não, também. Não. Agora, nós homens aqui, os meninos, né, que estão aqui de stand-by, sabíamos disso? A gente tinha imaginação disso? Que o cinto de segurança não é confortável para a mulher? Porque para a gente ele tem uma baita aderência, né? Peitão musculoso, né, Marcão? Que não é o nosso ali, né? Peitão musculoso, cintão bate aqui, não tem problema nenhum, não é? Mas para a mulher é diferente, gente. Incomoda Mega Blaster, só que como não tinha mulher no grupo de engenharias para fazer esse cinto, o que aconteceu? Vamos fazer para homem mesmo, né? O cara faz para ele mesmo. Deu para entender? Aí você fala assim, você pode viajar, você fala assim, poxa, Marcelo, quer dizer então que criança no banco de trás. E a pessoa, um homem de 50 anos com nanismo, tem dois problemas. Ele não pode ir no banco da frente porque o cinto não está adaptado para ele, primeiro. Então você já tira um pouco da dignidade, né? Pai de família que tem que ir no banco de trás. E o segundo item é o seguinte: o mundo corporativo, né, estrutural ali, não tá preparado para isso. Que ele vai tomar multa, inclusive, se dirige com o banco da frente. Ele vai achar que tem uma criança no banco da frente e vão dar multa no carro. Então, assim, esse preparo que falta para isso. Isso aqui, gente, essa tela vale 1 milhão de euros. Para a gente ter uma liderança inclusiva, uma liderança nexialista, uma liderança de nova economia, para a gente ser, como a Monique falou, né, amor? Uma liderança que tenha humanidade nas relações, a gente precisa conhecer mais de gente do que de processo. Se a gente conhecer, concorda? Se a gente conhecer mais de Eu processo do que concordo. de gente, ferrou, Sabe entendeu? por quê? Pode Sabe falar. por quê, Marcelo? Porque eu sou psicóloga, não me fechei a só psicologia, eu fui para outras ciências, tive a honra de conhecer o Marcos, programação neurolinguística, constelação, DISC, profile, hipnose clínica, ericksoniana, e posso te dizer que o meu olhar, ele, além de ser clínico, ele é muito perceptivo. Então, para a gente trabalhar com pessoas, primeiro a gente tem que se autoconhecer, né? Esse é o primeiro passo. E o segundo é entender de pessoas sobre comportamento humano. Isso é elementar, até para você gerar rapport, sintonia, né? Então, eu diria assim que uma das formas, né, além da terapia, claro, mas é estudar sobre comportamento humano. Perfeito, Monique, perfeito. Obrigado por adicionar isso. E é isso mesmo, né? Então, traduzindo aqui, né, Leda, uma liderança de nova economia, um mundo corporativo que a gente deseja e almeja e a consolidar ajuda a fazer essa travessia nas empresas, é literalmente esse, é como tornar os líderes mais conhecedores de gente e deles mesmos, é claro. Primeiro deles mesmos, né, Monique? E depois de gente. E olha só que interessante. Se um líder conhece muito de processo, e ele tem um valor chamado igualdade, que é o valor nobre, não estou dizendo que igualdade é ruim, tá? Mas assim, se nós somos corpos diferentes, eu vou fazer uma experiência aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu queria fazer uma experiência. A gente acha que, vocês acham que nós somos iguais ou diferentes? Sabe aquela pergunta, Marcos? Pergunta do Enem, pergunta do milhão. Nós somos iguais ou diferentes? O que vocês acham? Quem acha que isso aqui é igual, levanta a mão, dá um sinal assim. Pronto. Quem acha que é diferente, levanta a mão. Nós somos iguais e diferentes. Nossa, Leda. Iguais e Leda, você trabalha com o diferentes. quê, Leda? Você trabalha com o quê?
Eu sou aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nossa, que legal, Leda. Que legal. Leda, se você tiver de boa e quiser trabalhar comigo, você já está bem-vinda, viu? Porque é muito difícil a gente saber que nós somos iguais e diferentes. Porque se eu falar para vocês aqui, ó, mulheres acima de 30 anos, sinalizem. Mulheres abaixo de 30 anos. Homens brancos, homens pretos, homens acima de 30, abaixo de 30. Homens, pessoas que são católicas, pessoas evangélicas, pessoas espíritas. Eu posso falar aqui discorrer um monte de assunto e provo que nós somos diferentes em características, em crenças. Mas se tem uma coisa que a gente é muito igual, que é o que você está dizendo, Leda, é que nós somos todos desejosos pelo respeito. Se eu falar assim, em plateia, eu faço com 300 pessoas, eu falo assim, pessoal, quem aqui gosta de ser respeitado, fica de pé. Aí todo mundo fica em pé. Aí prova que a gente é igual. Então nós somos muito, muito parecidos ou iguais nos nossos valores virtuosos e muito diferentes nas nossas crenças. Até porque eu falo, às vezes eu divido pessoas, quando a gente fala de religião, né? A gente divide assim grupos de. Olha que legal isso aqui, Marcos. A gente divide em grupos. Então vocês vão defender o catolicismo, o outro grupo vai defender os evangélicos, o outro grupo defende os espíritas, o outro os muçulmanos, o outro o judeu. E aí eu faço perguntas tipo assim: Maria é mãe de Deus? Tem ou não tem reencarnação? E aí pode rodar 10 horas lá, vai sair briga. Aí eu faço as mesmas outras perguntas para os mesmos grupos, tá? Amar o próximo como a ti mesmo. Ser respeitado. Ter humildade. Conecta em todas as religiões. Então a gente se conecta muito nos nossos valores e a gente se desconecta muito nas nossas crenças, gente. E nas nossas características. Então a equidade, que vem aqui logo depois, esse é o caminho. Para a gente entender que as pessoas são pessoas com corpos diversos, com desejos diferentes. Esses três aqui querem ser respeitados, tá? E para ser respeitado, não adianta eu chegar para esse cara que é maior e falar assim, amigão, deixa eu pegar teu banco aqui que eu vou dar para o outro. Não, você tem que significar. Falar, cara, olha só, o cenário é esse, tudo bem para você ficar sem o banquinho? Para esse cara com baixa estatura, tudo bem para você ficar com dois banquinhos? Significa. A gente chama isso de amor do AIA, né? O AIA é atenção, interesse e amor. Atenção pela pessoa, interesse e amor na relação. Muito bem. Eu tenho até as 9, né? Até as 9 horas, né? Eu Sim. queria trazer um pouco mais sobre a questão do viés, que eu queria dizer para vocês, como é que a nossa mente funciona, tá bom? O que vocês estão vendo nessa foto aqui? E é uma foto, gente. Que nem fala Freud, o charuto é só um charuto às vezes. É uma foto. O que vocês veem nessa foto? Um Não avião? tem um gnomo aí. Boa, Monique. Um avião. no avião. É isso aí. Não tem nenhum gnomo pulando nesse avião, não, para ver foto surpresa. Não, é um avião, como você falou, né, Monique? E embarcando, como acho que o Claudio falou, né? Embarcando um embarque de avião. Eu queria pedir a gentileza, invadir a casa de vocês aí, pedir para vocês fecharem os olhos. Vocês me permitem? Uma fecha para valer, vai. De coração. Confia que não vou tirar foto, não vou fazer nada aqui. Fechem os olhos, vou contar uma história para vocês muito rapidamente, tá? Imagina que vocês idealizaram a viagem do sonho de vocês. Vocês vão viajar naquele lugar que vocês querem viajar, aquele país que vocês nunca foram, querem ir, sabe? Aquela coisa que está no coração, que parece que nunca tem tempo. Mas vocês conseguiram fazer isso, idealizaram. E vai ser agora no sábado. Hoje é sexta-feira. E vai ser no sábado. Vocês montam a mala, deixa tudo arrumadinho. E vocês vão convidar a tua família. Vocês vão convidar quem vocês quiserem na família para viajar junto. Imagina você convidando essa pessoa ou essas pessoas, fazendo aquele jantar gostoso com a comida que vocês querem, o vinho que vocês tomam, né? Celebrando e sabendo que vocês vão viajar no sábado, que é outro dia de manhã. Tá bom. Eu quero que vocês agora vejam as pessoas que vocês convidaram com características físicas, como elas estão vestidas, com cheiro. Sejam criativos, tá? Lúdicos totais aqui. Ok. Vocês colocam o telefone para carregar e colocam o despertador para tocar, porque o voo de vocês é de manhã. O que aconteceu? A Enel, aqui é a Enel, né? Aí a energia, a companhia de energia, deu pau, o telefone não carregou e ficou sem bateria o telefone de vocês.
por ter ficado sem bateria, não tocou e não tocou o alarme, vocês não acordaram. E vocês acordaram super atrasados, com alguém gritando, gente, perdemos o avião. Mas vocês não desistiram, mesmo porque é a viagem dos sonhos, lembrados? E aí vocês pegam, jogam a mala no Uber, saem correndo, ligam para o aeroporto, pedem pelo amor de Deus, e vocês conseguiram convencer a galera. Quando vocês saem do aeroporto para entrar no túnel, aquele túnel que tem no avião, adivinha quem está na porta do avião esperando vocês com um baita de um sorriso e dizendo assim, calma, deu tempo. Nada mais, nada menos que a autoridade máxima desse voo está na porta do avião esperando vocês. Vocês passam... Como que é essa autoridade? Quem que é essa pessoa? Vocês passam por ela, e aí sentam, e aí vem uma outra pessoa com uma voz doce e fala assim, senhoras e senhores, o avião vai partir em alguns minutos. Como que é essa pessoa? Como que é essa pessoa? Quem que ela é? Aí ela fala assim, mas antes de partir, quero apresentar para vocês um casal que está fazendo aqui bodas de prata. E vocês olham para o casal, assim como todo mundo, como que é esse casal que está viajando com vocês. Por favor, abram os olhos e me falem o que vocês viram nesse cenário. Quem que é a autoridade máxima? Bem-vindo, O Reinaldo. comandante do avião, né? O comandante. Obrigado, Luiz. Luiz, querido. O comandante, como que é esse comandante para vocês? É uma pessoa branca, alta, de olhos verdes, né? Tipo Tom Hanks. Cabeça. Tom Hanks. É, mais ou menos. E como que é a segunda personagem que eu falei? Senhoras e senhores, o avião vai partir em alguns minutos. O Ale já sacou, tá dando risada, né, Lê? Já se flagrou geral, ferrou. Já tô vendo a mulher magra, alta, branca, cabelo preso. Tipo gata. Exatamente. E aí vocês estão vendo também o casal, né? Casal hétero, homem e mulher, meia idade, grisalhos, bonitinhos, tipo vovô e vovó, titio nosso, né? E o comandante tem que ser um homem branco também, não é assim que funciona? Gente, é a gente isso. Não se sintam mal, por favor, eu não tô aqui para fazer vocês se sentirem maus. Eu quero que a gente se flagre, né? Esse é o nosso modelo mental. A gente repete aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vê, só que esse não é o país que a gente vive, porque se a gente tem um país que tem 56% de pessoas pretas, e a gente não consegue ver nunca uma autoridade máxima, uma pessoa preta, percebe? Uma mulher, 52% de mulheres, cadê essa autoridade máxima que se pudesse ser uma capitã? Luiz, e tem, viu, Luiz? E tem capitã mulher. E o casal, a gente não sequer, numa população de 56%, a gente sequer vê uma pessoa preta lá. Sacaram isso? É isso, sobre isso que eu quero trazer para vocês. Obrigado, Nilvan. Vou voltar a compartilhar aqui, que tá bom o negócio. Eu tenho pouco tempo. O Marcos me deixou com pouco tempo, mas me deu o que ele pôde, né, Marcos? Nós temos 20 minutos ainda. Isso aí, vamos em frente. 20 minutos é uma eternidade. É uma eternidade, concordo plenamente, meu caro. Tem que subir a apresentação aqui. Vamos lá, então voltamos aqui na minha tela de avião. Eu vou fazer uma outra abordagem agora para vocês viajarem comigo, tá? Mas, gente, eu quero que vocês sejam muito vulneráveis aqui, ninguém está em julgamento, eu quero que vocês sejam sinceros. E a pergunta básica é a seguinte: será que podia ser eu? Será que podia de verdade ser eu, tá? Assistam esse vídeo, por favor, tá? Luiz, me fala se tá bom o som, tá? Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo.
você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. É. E aí, Marcão? Fala pra mim. Open your heart. É isso mesmo, Marcelo. Só um É esse pouquinho, mesmo. já, É esse mesmo. já retomo aí. Olha só, eu acho que essa reta final aqui tem que fazer de trás para frente. É o seguinte, você tem que pegar os últimos 4 dias, dando um dia de folga lá da eleição, e naqueles 4 dias você tem que garantir que toda a tua lista morna e quente receba o teu número e o prefeito que você apoia, tá? Então, Evaldo, você tem que desculpa. pegar de trás para frente. Para que isso aconteça, você vai avaliar como é que está teu funil, teu retorno, quais os que você tem mornos e quentes, né? No Corta o som. Ah, pronto. Obrigado. Obrigado. Eu achei que. Desculpa, eu demorei, porque eu achei que no princípio ele estava falando com a gente, mas acho que estava numa outra coisinha ali. Vamos lá, então, ó. Segunda questão. Pense nessa história, viaja comigo, tá? O pai e o filho sofrem um acidente de carro terrível, terrível de carro. O pai, ele não resiste e morre, tá? Viaja comigo aqui, vamos lá. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino, ele é meu filho." E aí? Quem que é essa pessoa mais competente do centro cirúrgico? A mãe. Olê, sabe por que você conseguiu falar que é a mãe, Alê? Porque você já está numa outra viagem. O teu cérebro já não está mais no reptiliano. Você já partiu para frente, ó, já está no neocórtex, está em outro nível já. Parabéns, ó. Parabéns para o Alexandre. Vamos lá. Não, porque realmente isso... Porque olha como que é a vida real, tá, meu caro? Olha como que é o padrão. Que quando a gente é pego no flagrante, que não está numa... Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino, ele é meu filho." Não, pera, o pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter alguma coisa, meu. Lê de novo aí. Não sei não, responder não. Não, calma. Não. Nossa, esse mexeu com o meu psicológico. Se você for analisar, é tipo bíblico, né? Ele é Deus? Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Deus. Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Eu vou? O moleque morreu. Essa é a pessoa competente. A pessoa competente, tá alguma coisa aí. Só se esse filho tinha 2 pais. Não, agora é que te pergunta. A mãe do menino que trabalhava no hospital. A mãe? A mãe? Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Ai, coisa horrível. É a mãe. É a mãe! Ah, é verdade. Nossa. Isso eu li essa hipótese. Era a mãe. Ué? Ah, nossa! Quer dizer, ela que tá no hospital, ela que é a médica, no caso. Eu tava pensando, eu ia falar, é a mãe, só Pode que até a avó, mas eu falei, não, a pessoa competente deve ser outra pessoa, deve ser o pai dele, alguma coisa que reencarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. Eles não vão estimar, mas ela também fez a mesma coisa, né? Mais uma para a gente ir encerrando o caminho da noite, para escutar vocês depois e bater um papinho comigo, tá? Pense numa imagem de um médico. Parece? Vocês imaginaram? Agora, com toda a vulnerabilidade do mundo, tá, gente? Toda vez que vocês escutarem e vocês perceberem e falar assim, poxa,
tem cara de, tem cara daquilo, não tem cara de empregada. Lembra aquela coisa que o cara tava falando? Toda vez que a gente vier com tem cara de, quem está sob comando não é a nossa essência espiritual, divina. É a nossa criatura enviesada, tá? Então, para a gente ter uma memória disso, então, olha só, tem cara de, sejam vulneráveis, vai. Entendeu? Agora, ela não é enfermeira, ela é médica. Só que quando você vai como paciente, olha para ela e fala assim, poxa, tudo bem? Que horas que o médico vem? Aí ela fala assim, eu sou a médica. Ah, jura? Essa cara é capacitista. Essa cara é a mesma cara do cara do Banco do Farol. Essa cara é a mesma cara quando a gente teve a decepção do melhor vendedor que a Leda indicou pro Alexandre, falou problema. Sacou? Meus queridos, a viagem que eu queria fazer com vocês era realmente uma mudança de olhar, para que a gente possa aprender a viajar isso, né? E é uma prática, né, Ale? É uma prática. Você estava dando risada naquela hora, mas é uma prática. Isso vai aplicando. Quando você falou assim, a mãe, aquilo não é natural da gente. A gente fala, pô, se atrelou competência, se atrelou líder, sempre tem uma, remete a um homem, né? É impressionante. E tem um vídeo para encerrar, que é uma história muito legal, que são dois irmãos. O quanto uma empresa que está voltada à inclusão e diversidade de verdade começa a pensar até nos seus produtos voltadas para se aproveitar desse processo de modo ético, humano e próspero, né? Da porta do propósito. Então é a Samsung que ela desenvolveu uma televisão e fez um lançamento lá na Turquia com um casal de irmãos, um é surdo e o outro é ouvinte. A menina é ouvinte e o menino é surdo. Então eles criaram um ambiente para mostrar para esse menino como seria a vida dele, apesar de ser surdo, se mais pessoas falassem a língua de sinais da Turquia. Então, um bom filme para vocês. Evet, kameralar kaydı gitsin arkadaşlar. Manav hazır ol. Şimdi. Taksi hazır ol. Hareket. Arkadaşlar 30 saniye sonra meydandayız. Anlaşıldı.
Bom, gratidão e agradecendo primeiro aqui, né, o meu caro Luiz, que foi a indicação, né, Luiz? Nos indicou pro Marcos, Luiz Romeu. Muito obrigado do carinho, viu, Luiz? E eu queria também deixar, se vocês me autorizassem, a deixar também, se vocês quiserem seguir a gente em redes sociais, eu vou fazer uma gravação agora, um podcast com o Clóvis de Barros, filho, e foi muito legal que ele topou fazer comigo, falou, pô, sobre diversidade eu quero falar com você, né? Então, eu vou fazer uma gravação no podcast com ele. Se vocês quiserem seguir a gente também nas redes sociais, é só mostrar a tela aqui, clicar aqui, e eu vou abrir a tela e já estou aberto para perguntas nesses minutos finais. A gente tem quase 10 minutinhos finais aí para papear. Estou aqui à disposição. Vou deixar a telinha um pouco aí se vocês querem copiar, e eu já daqui a pouco tiro a tela também, para a gente ver olho no olho, tá bom? Estou aqui à disposição. Obrigado, Marcos. Está com vocês aí. Marcelo, Ana Cláudia aqui. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo bom? Você tem algum trabalho que você faz em escolas sobre educação? Ana Cláudia, é uma pergunta tão boa que você me fala, sabe? Eu te falo que eu queria estar mais fazendo isso. Ainda, infelizmente, a gente não tem uma rede apoiadora que tenha esse processo de início de jornada, né? Então, a Consolidar ainda corrige muitos erros dos adultos que estão ainda já enviesados, como nós, como eu, né? Então, mas é uma boa ideia, e se você tiver, se qualquer um de vocês tiver alguma ideia, alguma boa contato para a gente pensar nisso, eu fico honrado de poder iniciar esse trabalho, tá? A Consolidar está há 23 anos no mercado, mas a gente tem um sentimento de startup. A gente muda sempre, a gente está sempre evoluindo, então a gente é super receptivo a isso. Obrigado pela dica. Certo. Imagina. Estou falando isso para você porque eu tenho uma filha com deficiência intelectual leve. Olha, E só eu sei o quanto ela passou na escola para se formar numa escola normal, vamos dizer assim, né? isso aí, isso aí. Porque é muito difícil você encontrar uma escola que ela conseguia se adaptar ao ambiente, né? E eu tenho muita vontade de fazer isso também por causa dela e para que os outros que venham não passem pelo que ela passou. Entendeu? Querida Ana Cláudia, conta comigo, tá? Se você que tiver um projeto que a gente queira desenvolver juntos, eu estou aqui super à disposição. Consolidar, a gente tem programas tipo o NEPS, que a gente chama de Unidade de Negócios Progressistas, e que a gente considera muito isso, a gente apoia junto, a gente pode desenvolver um modelo junto para poder atender isso. E começamos com uma, né? Que nem Madre Teresa Calcutá diz, começa com um de cada Sim, vez. verdade.